Bom dia, Adri, como vai? Bom dia, Carol. Boa sexta, Heisen, e a todos os ouvintes da Eldorado. Adri, a gente está observando algumas movimentações da área da economia, né? Medidas eleitoreiras aí já nessa reta final. E uma delas, e acho que dá para colocar nesse escopo, é o Auxílio Brasil, esse empréstimo, né? Esse empréstimo consignado. E aí hoje vocês do Estadão informam aqui a gente de um movimento atípico, algumas famílias de baixa renda que recebem o auxílio foram informadas pela Caixa de que o dinheiro do consignado que contrataram poderá ser depositado só depois das eleições, né? Prazo inicial era de 48 horas, mas pode ser que pela demanda se demore para cair na conta ali para ter acesso a esse dinheiro só daqui 15 dias. E num contexto de inadimplência batendo recorde no país, como você lembra sempre a gente, os usuários precisam arcar ainda com taxas que podem custar até R$ 200, além desses juros de 50% ao ano no consignado do auxílio. Vai dar certo essa estratégia, se for, né, pela via eleitoral, como está organizando-se o governo? Olha, Carol, tudo em relacionado a esse consignado do Auxílio Brasil, ele é muito estranho. O governo ele já poderia ter colocado esse programa na rua há muito tempo, já tinha a lei aprovada, primeiro MP, o governo enviou MP que tem força de lei em março, e ele esperou estrategicamente para esse período aí eleitoral que a gente está vivendo, porque sabe que essa população de baixa renda iria em peso pegar esse crédito consignado, em torno aí de R$ 2.500 para quem recebe R$ 600, uma taxa muito elevada, só que a reportagem, entrou bastante em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e o que a gente identificou nesses grupos, até do Telegram, também, é que um desespero, uma mistura de desespero, fake news, muita fake news, desespero, porque o dinheiro não... primeiro, porque tinha gente que não estava conseguindo, segundo, falta de informação, e terceiro, porque gente que fez a operação e não recebeu o dinheiro, e aí vem essa informação de 15 dias para entrar, então tem informação, inclusive, que se o adversário de Bolsonaro ganhar a eleição, o consignado vai acabar, tudo isso circulando nas redes e nesses grupos mais fechados de WhatsApp. Teve um grande grupo que eu entrei no Facebook, de mais de 280 mil membros, tinha pessoas chamando esses beneficiários, né, que estão ali, para entrarem em grupos de WhatsApp, e ali eles ficam ali nessa bolha, inclusive à mercê de bolha de fake news, Carol. Então, uma situação muito delicada nesse momento aqui de eleição e uso, é claro, da máquina, do banco, né, da Caixa, em favor do presidente. Adri, agora por aí, pelo que você falou, a gente entende a razão. Os grandes bancos do Brasil não entraram nessa, né, do consignado para o Auxílio Brasil. Porque esse consignado, além de ser muito criticado, ser polêmico pelos especialistas, né, que são uma população vulnerável, que estava ganhando R$ 400, ou R$ 600 por enquanto, é temporário até o dia 31, ela ia, claro, desesperada, desesperada para pegar esse empréstimo, como está vendo nas redes. Eu li muita coisa de gente que contando com esse dinheiro para, principalmente, pagar dívidas, outro comer, né, precisando, e ele seria uma porta aberta para o que a gente está vendo agora. Né? Se isso vai render votos para o presidente Jair Bolsonaro, vamos ver mais na frente, mas ele está ganhando terreno com essas medidas eleitoreiras e vem muitas, né? Tem uma notícia que está circulando, uma notícia não, uma fake news que o caso o presidente Bolsonaro
caso Lula ganhe, só vai ter auxílio para crianças de 0 a 6 anos, porque Lula, ele prometeu um adicional de 150 para crianças de 0 a 6. Então, faz toda essa confusão. Eu conversei com a diretora institucional da Rede Brasileira de Renda Básica, desde a pandemia da Covid, lá em 2020, do auxílio emergencial, ela formou uma rede grande, né, de pessoas vulneráveis, é uma população mais vulnerável, de ajuda na época, inclusive ajuda junto à Defensoria Pública e tal, e hoje o que ela tem observado é justamente essas perguntas. Vai acabar? O crédito consignado não volta? Vai ser só para crianças de 0 a 6? Então, é uma rede de fake news que a gente está vendo nesse canal aí do Auxílio Brasil. Bom, e aí, ainda me aprofundando um pouco mais sobre essa questão do salário mínimo, eu não sei até que ponto, né, ela vai conseguir reverberar. É uma competição, né, de notícias falsas, de desinformação que está rolando, mas ontem o ministro Paulo Guedes confirmou que o governo estuda, sim, desvincular o reajuste do salário mínimo e de aposentadorias desse índice de inflação no ano anterior, mas negou que o objetivo seja impedir os ganhos reais dos trabalhadores e pensionistas. Vamos recuperar essa fala do ministro. Fake news. Fake news. Veja, durante a pandemia, foi o período mais difícil, durante essa guerra que nós superamos. Nós sempre demos um aumento do salário mínimo, um aumento das aposentadorias, junto com a inflação. Até antecipamos os pagamentos de benefícios e aposentadorias justamente para ajudar os mais vulneráveis, os idosos e tudo isso. Então, protegemos empregos, assistimos e digitalizamos 68 milhões de brasileiros. Estamos sempre tentando ajudar. Mas as pessoas mentem, criam fake news para ver justamente se falsificam a realidade. Então, é um compromisso nosso. Um governo que deu sempre os reajustes da inflação. Durante a pandemia, agora que a pandemia acabou, vai ser a inflação e mais um pouco. Então, se tiver que mexer, é mexer para mais, nunca para menos. Mas quando você desindexa, você abre precedente para qualquer coisa acontecer, não, Adri? Olha, Carol, esse tema é um tema que a equipe econômica sempre quis, sempre tentou. Essa proposta está na mesa desde o início do governo, da equipe, dos trabalhos da equipe do ministro Paulo Guedes. Só que ele nunca conseguiu essa aprovação. Vou lembrar, o nome que ele deu é DDD, desvincular, desindexar e desobrigar receitas e despesas do orçamento para tirar o que a gente chama de amarras. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro, ele aconselhado pela sua ala política, ele abortou os planos de Paulo Guedes de fazer isso. E ele disse na época: não vou tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. E aquilo ficou na moita. O que mudou agora não é o plano do Paulo Guedes, é o que o líder do governo, Ricardo Barros, falou em entrevista ao Estadão na edição de domingo. Ex-ministro da Saúde, líder do governo Bolsonaro e uma das lideranças do Cetrão, ele disse o seguinte: que há condições de fazer essa mudança na transição e, se avanço, não precisaria mais do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas. Mas o que está por trás disso é que Barros e Arthur Lira, o presidente da Câmara e outras lideranças, entenderam que o orçamento fica mais livre, porque se as despesas obrigatórias, né, que hoje, porque todos estamos falando aqui do lado das despesas obrigatórias, benefícios da Previdência, como aposentadorias e pensões corrigidas com correção pelo salário mínimo, pela inflação,
Então, ele vai dar mais liberdade e aumentar o poder de decisão do Congresso. Eles perceberam isso e, na minha avaliação, essa é uma pauta agora, é uma agenda do Centrão, independentemente se Bolsonaro ou Lula vão, qual deles ganhar a eleição. A aprovação daria mais liberdade para ampliar recursos em áreas que forem consideradas prioritárias no ano pelo mundo político. A fim e a cabo, a definição dessas áreas e dos recursos ficaria na mão do Congresso e das suas lideranças. Hoje, elas estão obrigatórias, então diminuindo, são maldades que ficam mais fáceis de serem aprovadas no início do legislativo, do novo ano legislativo, e, sobretudo, é essa movimentação que está sendo feita. Sim. Eles têm na mão o orçamento secreto para conseguir essa aprovação. Então, essa pressão também mira o ex-presidente Lula, já que é uma pauta completamente, Carol e Raíssa, antagônica às propostas do PT. Sim. Então, se eleito, aí já Lula teria de lidar de cara com essa articulação política. Então, eu vejo mais agora, nesse momento, uma pauta que ganhou força com o centrão de Lira, do PP e de outros partidos que estão aí no comando do Congresso Nacional. E como a campanha do PT deve lidar com isso também, né? Porque como você mencionou aí sobre, por exemplo, esse adicional para criança de 0 a 6 anos, R$150, virou ao avesso, né? Nada Exatamente. Impede que a campanha também do PT fale, a partir do ano que vem não vai ter mais aumento do salário mínimo, né? Já dá como, enfim, uma notícia... Lula já explorou, né? Lula já explorou isso na campanha. Sim. Porque ele disse que vai dar a ganho real. Sim. Do salário mínimo. Eu até foi esse tema aqui da quarta-feira, tema de nossa conversa aqui, você não estava, Carol, estava o Raíssa, mas foi ali um tema da proposta do PT de dar um ganho real para o salário mínimo, todos os anos. Está em discussão o percentual que ele daria e uma regra fixa de valorização do salário mínimo, que o PT está estudando a cada ano pegar a média do PIB, né, dos últimos 5 anos e dar esse ganho acima da inflação. Hoje, o salário mínimo ele tem sido corrigido pela inflação. Esse ponto é claro que a equipe adversária explorou. Bolsonaro ontem à noite ele reagiu e disse que o governo, se eleito, vai dar um ganho da inflação, um ganho acima da inflação para o reajuste dos funcionários públicos. Então, essa briga ela está forte e vai se acirrar, porque a gente está na reta final da eleição e as promessas estão aí atirando para tudo que lado. É claro que para o presidente Jair Bolsonaro, ninguém queria que essas medidas fossem exploradas agora, né? Sim. Porque a proposta prevê essa desindexação, não prevê mais regra, essas regras vinculadas. Então, o que o Paulo Guedes quer é que fique para a inflação um plano, né, para a inflação futura, levando em conta a expectativa de inflação ou a meta de inflação. Então, você vê que é um assunto delicado e que caiu aí no meio dessa reta final eleitoral. Essa Adriana Fernandes, que volta segunda-feira aqui ao Jornal Dourado. Bom fim de semana, Adri. Bom fim de semana a todos.